Eu sou Aurélio Andrade, então, do Instituto Sistêmico, e trabalho há quase 20 anos com esses temas do pensamento sistêmico e cenários. Então é com base nesse próprio trabalho que eu quero compartilhar alguns pontos com vocês. Em primeiro lugar, é muito correto dizer que atravessamos uma crise de percepção na liderança, na gestão, nas organizações e na sociedade de uma forma geral. A percepção que nos trouxe até aqui criou o que não conseguimos mais dar conta. Então a nossa forma de pensar, a velha forma de pensar, criou uma nova conjunto de problemas que nos impede que com esse pensamento que os gerou, consigamos dar resultado a esses problemas. Esses problemas eles estão claramente ilustrados basicamente por 10 paradoxos que eu tenho observado no meu trabalho quando eu entro em contato com as organizações. Esses paradoxos são os seguintes. Em primeiro lugar, as organizações fazem mais e conseguem cada vez menos resultados. Correr atrás da máquina maluco e a cada vez menos se consegue resultados sustentáveis. O segundo paradoxo é, as organizações ainda tratando de maneira linear um mundo que é cada vez mais complexo. A visão linear já não dá mais conta da complexidade que está o mundo e a complexidade que as organizações estão. Então nós temos que tratar esse tipo de problemas, paradoxos, de maneira diferenciada. Muitas dessas organizações tentam responder à falta de controle com mais controle local ainda. E o excesso de controle local só tem erodido o desempenho global dessas organizações. Eu tenho observado isso em muitas delas com as quais eu tenho trabalhado. Outro aspecto muito comum é que formas velhas e ultrapassadas estão sendo utilizadas para tratar o que é novo. Especialmente tentando motivar as pessoas da geração Y pela dificuldade de conseguir retê-las como talentos. As velhas formas não vão mais reter a geração Y nas organizações. Outro paradoxo é, tentamos atingir, buscar a certeza onde não existe mais certeza. O mundo é incerto, o mundo é complexo, nós não conseguimos mais encontrar a certeza. Sexto paradoxo, as organizações correm atrás do cabo, ao invés de relaxar e deixar-se ser conduzidos por uma filosofia. Então estamos preocupados com apagar incêndios e esquecemos as nossas filosofias mais profundas das nossas organizações. Sétimo paradoxo, melhoramos a aparência e vemos a corrosão da essência das organizações e da nossa sociedade. Oitavo paradoxo, tratamos de maneira igual o que é desigual, o que é muito comum nas organizações. Vamos fazer corte de custo a varrer de 20% para todo mundo. Isso é muito equivocado. Isso pode causar a morte da organização, porque a organização é desigual. Nono paradoxo, tratar de maneira fechada o que é aberto. Especialmente nas relações institucionais que a organização deseja ter com seus stakeholders, que são cada vez mais abertos, e elas tratam esses stakeholders, e principalmente suas comunidades, de maneira cada vez mais fechada. E décimo paradoxo, bancar o avestruz quando é preciso ser águia. Ou seja, enterramos a cabeça no meio da crise quando é preciso sobrevoar ela e olhar ela de maneira estratégica. E a questão da água em São Paulo é o exemplo mais patente disso. Diante disso, eu vou declarar 3 coisas que são óbvias, mas é preciso que isso seja declarado. Eu só estive como facilitador desses processos todos porque as velhas maneiras de fazer já não estavam mais funcionando. Um dos mais profundos desses equívocos é tratar o novo de maneira velha. Então, ultrapassadas formas já não funcionam mais. Isso tudo retrata uma profunda crise de percepção. Então, nós não vivemos uma crise de superfície, uma crise apenas de sintomas de problemas, e sim uma crise mais profunda de percepção. Mas, felizmente, há inovações na linha do horizonte, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou bisneto de guaranis, por isso e por outros motivos aprendi alguns rudimentos da língua dos meus ancestrais. A língua guarani, assim como as línguas de muitos povos ancestrais, é sábia, rica e muito sistêmica. Eu poderia dar inúmeros exemplos, mas a palavra mais linda, na minha opinião, na língua guarani é araxá. Araxá de ara, que não temos equivalente em português, que significa o horizonte, a abóbada celeste, o céu, mas também o tempo e o espaço. Ou seja, ara é o todo. Iexá,
que significa um lugar alto de onde se contempla. Logo, Araxá, um lugar alto de onde se contempla o tempo e o espaço, de onde se contempla o todo. Esse é o espírito de trabalho do pensamento sistêmico e de cenários. Contemplar o todo, não para pular de cima o todo em crise, mas para mudar a minha percepção em crise e essa, por sua vez, muda o todo. Em cenários, estamos em círculo, não ao redor do fogo, mas ao redor de futuros plausíveis, tão distantes no tempo quanto desafiadores do nosso pensamento presente. Nesse ponto, eu poderia falar sobre os resultados práticos dessas experiências e dessas metodologias, que naturalmente têm sido ótimos, caso contrário eu não estaria aqui proferindo essa palestra ou autografando um livro. Mas é melhor compreender tudo de um ponto de vista mais amplo. Vou citar aqui 3 grandes estudos do futuro, feito há anos atrás, forjado por 3 grandes grupos de pensadores. O primeiro é um estudo do MIT de 1995 sobre as organizações de 2015. Nele, anteviu-se um mundo povoado por, em primeiro lugar, pequenas empresas em grandes redes, e em segundo lugar, gigantes países virtuais, as megacorporações supranacionais, envolvidas em alianças e estruturas complexas. O segundo deles é do futurista irlandês Charles Randy. É autor de vários livros, entre eles A Era do Paradoxo, A Era da Irracionalidade e A Era da Incerteza. Mas vou citar especialmente o livro O Elefante e a Pulga. Nesse livro de 2001, Randy visualizou um mundo no futuro povoado de elefantes, ou seja, grandes e robustas corporações, nações ou instituições, e pulgas, redes flexíveis e auto-organizadas de indivíduos, empreendedores e pequenos negócios em rede. O terceiro estudo de Collins e Porras, de 94, chamado Feitas para Durar. Considero esse um dos 3 melhores livros de negócio jamais escritos. Fala de grandes e perenes instituições do século XX, dos seus audaciosos resultados e das receitas para durar e renascer permanentemente. O primeiro aspecto de que chama a atenção é que os elefantes de que Randy fala estão com as pernas enredadas nas malhas dos paradoxos. Sua estrutura foi projetada em tempos antigos, o século XX. Não são mais ágeis e nem inteligentes o suficiente para se desemaranhar das enrascadas que eles mesmos criaram. Para Randy, as soluções a esses paradoxos chegaram por redes flexíveis de pulgas, que vemos claramente surgir hoje, ou redes de pequenos empreendedores com altos potenciais de ganho. O segundo é que os elefantes, baseado no estudo do MIT, sofrerão metamorfoses para se tornarem eles mesmos enormes organismos semi-autônomos, também dotados internamente pelas mais variadas formas e requisitos, tão complexo quanto o mundo que os rodeia, mais complexos, influentes e poderosos até mesmo do que os Estados-nação. As pessoas são mais autônomas e quase proprietárias dentro dessas organizações. Os papéis se sobrepõem como a existência dos prosumers. A propriedade é difusa e os sistemas produtivos são não lineares. O terceiro, especialmente para mim, é o mais surpreendente de todas as percepções que tenho tido do mundo hoje. Mesmo uma das melhores receitas para durar, um dos melhores livros de gestão escritos, já não dão os melhores resultados nesse novo mundo. Collins e Porras acreditavam na capacidade das organizações e seus líderes enfrentar paradoxos com soluções não lineares. Mas essa mesma fórmula tem muitas lacunas hoje, como, por exemplo, de que as feitas para durar não são uma empresa para se trabalhar, mas uma ideologia para se viver. Quem hoje da geração Y quer viver uma ideologia corporativa como um jogador que veste uma camiseta e sua sangue pelo seu time? Isso já não existe mais. A nova geração colocou isso por terra. Então, está sendo enterrada uma era e com ela todos os maiores e melhores receitas. Assim, na minha opinião, para entender a nova era, precisamos voltar a Araxá. De Araxá, tenho notado que existem muitas pessoas e instituições largando, como largadores mesmo, as antigas e mecanicistas e cartesianas fórmulas, deixando as partes pelo todo, deixando os objetos isolados pelos relacionamentos, deixando a máquina pela ecologia, a certeza pela incerteza, a quantidade pela qualidade, o sólido pelo fluxo, o controle pela auto-organização.
Mas a mais fundamental mudança que tenho observado para suplantar os paradoxos de nosso tempo é de design. Na medida em que a hierarquia está fazendo água, vazando por todos os cantos e não suplantando mais os desafios de nossos tempos, um formato está se tornando frequente. A mudança já está em pleno curso, assim como previsto pelos nossos grandes futuristas. Da hierarquia para a rede. A contribuição que desejo trazer não é de fazer esse anúncio, pois isso já foi anunciado há muito, mas alertar para os exemplos que estão aí. E eu não vou entrar em detalhes sobre esses exemplos, mas eles podem ser perguntados no nosso debate. Exemplos de organizações que se reinventam a partir de um novo paradigma. Shell, Metrô de Hong Kong, CGTE em colaboração com a FURG e a Fundação Zé, Ipiranga Asfaltos, que infelizmente é uma organização que não existe mais, mas que passou por uma grande reinvenção. E a Fibra, antiga Votorantim Celulose de Papel. Assim como organizações que entram numa nova visão de redesign das suas estruturas. A Visa, a Cooperativa Venezuelana Secocessola, a Pastoral da Criança, o The Hub e o Software Público Brasileiro, SPB. Mas especialmente gostaria de chamar a atenção para iniciativas em vários lugares do país, como a Laboriosa 89 e o Espaço Goma no Rio de Janeiro. Por fim, desejo frisar nesse final as seguintes lições sobre reinvenção e redesign. Primeiro, reinvenção se faz olhando para o futuro de muito longo prazo, reformulando os modelos mentais do presente. 2. Reinvenção se faz transcendendo paradoxos, de forma a incluir os dois lados do conflito, e não escolher apenas um. Reinvenção se faz sacudindo vacas sagradas da velha gestão, como concentre-se apenas no core competence, ou na competência central de negócios. Não, vamos fazer negócios sinergéticos em outras competências, e ganhar mais com isso. Reinvenção se faz saindo do quadrado e dialogando com outras caixinhas. O que especialmente os engenheiros precisam fazer é dialogar com os biólogos, para encontrar novas saídas, especialmente para a nossa produção de resíduos. Reinvenção se faz saindo do mundo dos custos e indo para o mundo dos ganhos. Além disso, redesign se faz desafiando a propriedade concentrada e o sistema produtivo em linha, confiando na essência e inovando a estrutura e a aparência. É preciso saber que redesign muitas vezes vai ser feito fora das normas e até mesmo fora das leis. Talvez grandes inovações que a gente tenha tido no mundo foram feitas fora da lei. Então é preciso se alertar para isso. Redesign se faz com novas teorias, métodos e ferramentas, não com velhos. As ONGs, elas não podem ser ensinadas, as gestores de ONG não podem ser ensinadas a velha administração. Tem que ser ensinada uma nova administração de um novo paradigma. E por fim, redesign se faz quando se está atento e preocupado com o redesign, ou seja, design. Tem que ter alguém preocupado a olhar para as organizações sobre qual é o nosso melhor design, em termos organizacionais. Para encerrar, me parece que eu sempre coloco de uma maneira dicotômica, né, que nós estamos abandonando o velho para ir para o novo, mas a verdadeira imagem que deveria ficar é a imagem do tal. O tal que representa a melhor sinergia entre o novo e o velho, a melhor sinergia entre o pensamento mecanicista e as velhas ferramentas, e a visão sistêmica e as novas ferramentas. Obrigado.